Farei com que você vá por um caminho plano e seguro. Isaías 42:16. Um dos maiores desafios da vida cristã não é enfrentar o perigo. Muitas vezes, o que mais inquieta o coração é não saber o que vem a seguir. Quando temos clareza do caminho, a alma se estabiliza. Mas quando o futuro está envolto em névoa, o coração se agita. Qual decisão tomar? Qual direção seguir? E se eu errar? E se não for o que Deus quer? Essa sensação de incerteza é mais comum do que parece, inclusive entre os grandes homens e mulheres de Deus. Abraão ouviu de Deus: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Note, Deus não revelou o destino imediatamente. Abraão não saiu com um mapa em mãos, saiu com uma promessa no coração. Aqui está um princípio profundo da fé. Deus nem sempre nos dá o roteiro completo. Ele nos chama a confiar no próximo passo. A fé é construída no movimento. O que nos sustenta no meio da incerteza não é o conhecimento total do caminho, mas a certeza de quem está nos guiando. Davi declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. A presença de Deus é mais importante do que a clareza do trajeto. Por que Deus permite a incerteza? Para nos ensinar a depender dele e não da nossa própria lógica. Para nos manter em oração constante, buscando sua direção. Para amadurecer nossa confiança, mesmo quando não enxergamos. Para nos mostrar no tempo certo o propósito que hoje não conseguimos compreender. O desafio do coração inquieto. A nossa alma anseia por controle. Queremos saber antes de dar o passo. Mas Deus, como bom Pai, nos conduz de forma a exercitar a fé diariamente. O justo viverá pela fé. Ou seja, o justo não vive por respostas prontas, mas por confiança contínua. Se hoje o seu coração está inquieto por não enxergar o próximo passo, respire. Você não está sozinho. O seu Deus conhece o caminho por onde você ainda não passou. E Ele está comprometido não apenas com o seu destino, mas com cada detalhe do processo. A incerteza é desconfortável. O desconhecido assusta. Mas é exatamente nesses ambientes que o caráter de Deus se manifesta com maior beleza. Ele é o Deus que guia mesmo no escuro. Isaías 42:16 nos traz uma das promessas mais delicadas e poderosas. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei andar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos tortuosos em planos. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Perceba a ternura deste versículo. Caminhos não conhecidos. Trevas transformadas em luz. Veredas tortuosas niveladas. Deus não exige que enxerguemos tudo. Ele nos pede apenas que confiemos nele. A escuridão não limita a visão de Deus. Enquanto o escuro nos cega, Deus continua enxergando cada detalhe. Não há sombra que o confunda. Não há noite que o atrapalhe. Nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139:12. É por isso que podemos descansar mesmo sem saber o amanhã. O Deus que nos conduz já conhece o final desde o começo. O escuro é, muitas vezes, o local da revelação. Foi no escuro da noite que Deus falou com Samuel. Foi na prisão escura que José foi preparado para o trono. Foi na noite mais escura que Jesus venceu a cruz. Foi no sepulcro escuro que Deus preparou a ressurreição. A escuridão não é sinal de ausência de Deus, mas frequentemente o palco onde Ele opera seus maiores milagres. Como se posicionar quando não vemos? Permanecer em oração.
Mesmo quando tudo parece em silêncio, continue buscando a voz de Deus. Manter a mente firme nas promessas. O que Deus já disse permanece, mesmo que o cenário ainda não se abriu. Recusar a ansiedade. A paz de Deus guarda o coração de quem aprende a confiar dia após dia. Filipenses 4, 6 e 7. Deus não falha em sua condução. Se hoje tudo parece escuro, lembre-se, você não precisa enxergar, você precisa confiar. O Deus que guia também protege, sustenta, corrige a rota e, no tempo certo, revela o que hoje ainda não compreendemos. Saber que Deus nos guia é maravilhoso. Mas há uma pergunta prática que muitas vezes inquieta o coração dos crentes. Como ouvir a direção de Deus? Deus sempre fala. O problema não está na comunicação de Deus, mas na nossa capacidade de perceber a sua voz. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." João 10, 27. Note que a marca da ovelha não é simplesmente frequentar o aprisco. É discernir a voz do pastor. Deus fala de muitas formas. Ao longo da Bíblia, vemos o Senhor se comunicando pela palavra escrita, através de sonhos e visões, por profecias, por conselhos sábios de outros servos de Deus, pelo testemunho interior do Espírito Santo, pelas circunstâncias, pela paz que excede o entendimento. Por isso, o segredo não está em forçar Deus a falar de um jeito específico, mas em manter o coração aberto e alinhado à sua vontade. Como desenvolver sensibilidade à direção de Deus? Tempo diário na palavra. A Bíblia é o principal filtro para ouvirmos Deus. Ele nunca dirá algo contrário ao que já revelou nas Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Vida constante de oração. A oração não é apenas pedir, é também ouvir. No silêncio da oração, o Espírito Santo trabalha no nosso discernimento. Disposição para obedecer. Muitos não escutam porque só querem ouvir o que confirma seus desejos. Mas Deus fala com quem está disposto a seguir a direção, mesmo que ela confronte as vontades pessoais. Paz interior como sinal de aprovação. A paz de Cristo é um árbitro nas decisões. Se algo rouba a paz continuamente, é sinal de que devemos revisar a direção. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Colossenses 3,15. Comunhão com irmãos maduros na fé. Deus usa pessoas com experiência espiritual para nos aconselhar e confirmar direções. Cuidado com as vozes confusas. Vivemos tempos em que há muitas vozes ao redor. Ansiedade, emoções fortes, opiniões humanas, vozes espirituais enganosas. Por isso, é essencial buscar o discernimento do Espírito Santo, que jamais traz confusão. Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33. O silêncio de Deus não é abandono, mas treinamento. Em muitos casos, Deus está nos ensinando a confiar mais nele do que em sinais visíveis. A ausência momentânea de respostas não significa ausência de direção. Ele continua conduzindo, mesmo que ainda não percebamos. Saber que Deus tem um caminho para nós já nos dá segurança. Saber que Ele nos guia nos dá paz. Mas existe um elemento que muitas vezes coloca a nossa fé à prova: o tempo em que Ele age.
não é apenas sobre onde Deus quer me levar, mas quando Ele me levará. O texto de Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O relógio de Deus não segue o nosso. Nosso relógio é limitado, impaciente e ansioso. Queremos respostas rápidas, portas abertas logo, soluções imediatas. Mas Deus trabalha em outro nível de tempo, o kairos, o tempo oportuno, o tempo perfeito dele. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Abacuque 2:3. Por que Deus muitas vezes espera? Porque está nos preparando. Muitas vezes o que pedimos exige um nível de maturidade que ainda não possuímos. Deus prefere nos preparar primeiro, para que a bênção não nos destrua. Porque outras peças ainda estão sendo alinhadas. O agir de Deus envolve pessoas, situações, lugares e propósitos maiores que o nosso entendimento momentâneo pode alcançar. Porque está provando o nosso coração. A espera revela se confiamos no doador ou apenas nos dons. Se estamos mais preocupados com a resposta ou com a comunhão com Ele. Porque há um testemunho maior sendo escrito. Deus não está apenas escrevendo nossa história individual, mas conectando tudo a um plano eterno de sua glória. O tempo certo de Deus traz descanso, quando entendemos que Ele não chega adiantado para não nos entregar o que ainda não suportamos. E Ele não chega atrasado, porque sua fidelidade não falha. Então, nossa alma aprende a descansar enquanto espera. Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37:7. Descansar não é desistir, é permanecer confiante, sabendo que Deus está agindo no invisível. A espera não anula a direção. É possível estar exatamente no centro da vontade de Deus e, mesmo assim, viver tempos de espera. José estava onde Deus queria enquanto esteve na prisão. Davi estava onde Deus queria enquanto fugia de Saul. Jesus viveu 30 anos de preparação para 3 anos de ministério. O tempo de espera é também parte da direção. Se hoje o céu parece em silêncio, não desanime. O relógio de Deus continua em movimento. E no tempo perfeito, tudo que ele prometeu se cumprirá. A caminhada com Deus nem sempre nos oferece mapas detalhados, mas sempre nos oferece algo infinitamente maior: a segurança da sua presença constante. Muitas vezes queremos antecipar o final da história. Queremos ter certeza de que tudo dará certo, de que tudo se encaixará perfeitamente. Mas a verdadeira paz não vem de saber o fim, e sim de saber quem está no controle do caminho. Foi assim com Abraão, com Moisés, com José, com Davi, com tantos outros. Nenhum deles viu o quadro completo desde o início, mas todos experimentaram a fidelidade de Deus a cada etapa. O segredo não está em ver o final, mas em confiar no guia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Deus não nos abandona no meio da caminhada. Se hoje você sente que está num território de incertezas, lembre-se, o Deus que começou a boa obra em sua vida não a deixará inacabada. O Deus que abriu as primeiras portas continuará abrindo as próximas. O Deus que sustentou ontem é o mesmo hoje e será eternamente. A confiança verdadeira declara: eu não sei tudo, mas confio. Não entendo ainda, mas sigo. O amanhã é incerto, mas o Deus que está comigo é seguro. O fim pertence a Deus. O caminho pertence a nós, mas sempre sob sua direção. E no dia em que tudo for revelado, veremos o cuidado que houve em cada curva, cada espera, cada passo.
Agora, pois, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso olheiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Isaías 64, 8. Deus está guiando você agora, mesmo que ainda não tenha respostas, ainda não veja saída, ainda tema o próximo passo. Ele continua dizendo ao seu coração: não temas, porque eu estou contigo. Você pode não ver o fim, mas já está seguro nele. Vamos orar? Senhor Deus, em meio às incertezas da vida, eu me volto a Ti. Mesmo quando não enxergo o caminho, confio na Tua direção. Tu és o Deus que guia no escuro, que transforma trevas em luz e caminhos tortuosos em veredas planas. Ensina-me a descansar na Tua presença, a ouvir Tua voz, a confiar no Teu tempo. Mesmo quando o futuro parece nebuloso, quero seguir cada passo com fé, sabendo que Tu estás comigo. Não quero respostas imediatas. Quero mais de Ti. Não preciso de controle. Preciso da Tua paz. Fortalece meu coração para seguir, mesmo sem entender, pois sei que Tu és fiel em cada detalhe do processo. Em nome de Jesus. Amém. Se este devocional falou ao seu coração, declare sua confiança nos comentários. Mesmo sem ver o fim, confio no Senhor. Deus está guiando meus passos. Ou escreva com fé: o caminho é dele, o tempo é dele, a direção é dele. Não preciso ver, só preciso confiar. Seu testemunho pode encorajar outros a descansarem também na direção de Deus.